Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, we come to you today nós vimos perante Ti hoje in the precious and the mighty name of our Savior, the Lord Jesus Christ. no precioso e poderoso nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Father, we thank you for so many promises you have given us in your word. Pai, nós agradecemos-te por tantas promessas que Tu nos deste na Tua palavra. That while we yet hated you, you loved us enough to give your Son on our behalf. Que enquanto nós ainda Te odiávamos, Tu nos amaste e deste o Teu Filho em nosso lugar, a nosso favor. Cause us to know your love today. Faz-nos conhecer o Teu amor hoje. For you have assured us that it is knowing your love that begets love in our hearts for you. Pois Tu garantiste-nos que é conhecendo o Teu amor que amor começa a crescer no nosso coração por Ti. And if we can know your love, which passes all understanding, E se nós pudermos conhecer o Teu amor que passa todo o entendimento, only then can we share your love with others. apenas aí nós poderemos partilhar o Teu amor com outros. Thank you for hearing our prayer. Obrigado por ouvires a nossa oração. And thank you for sending the answer in Christ Jesus. E obrigado por enviares a resposta em Cristo Jesus. We do receive. Nós recebemos. Amen. Amém. We have been talking about being born again. Nós temos estado a falar sobre nascermos de novo. Nicodemus, when he came to Jesus, Nicodemos, quando ele veio a Jesus, he asked Jesus, ele perguntou a Jesus: how can an older man like me get back inside of his mother's womb and be born again? como é que homem com idade como eu pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? And Jesus answered him. E Jesus respondeu-lhe. He said, Ele disse: that which is born by the flesh is only flesh, aquele que é nascido da carne é carne, but that which is born by the Spirit is spirit. mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. And the Lord tells us through the Apostle Paul E o Senhor diz-nos através do apóstolo Paulo that the law is spiritual, not carnal. que a lei é espiritual, não carnal. See? Sim? Jesus said, the words I speak are spirit and life. Jesus disse: as palavras que eu vos falo, elas são espírito e vida. He tells us in Zechariah chapter 4 verse 6, Ele diz-nos em Zacarias capítulo 4, versículo 6: it is not by power nor by might, but by my spirit, saith the Lord of hosts. não é por força ou por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. He knows that humanity has always sought to do it in their own strength. Ele sabe que a humanidade sempre procurou fazê-lo nas suas forças. And he gave us an example in Galatians chapter 4. E ele deu-nos um exemplo em Gálatas capítulo 4, Because when I read that story about Jesus talking to Nicodemus, porque quando eu li essa história de Jesus a falar com Nicodemos, Jesus actually asked Nicodemus a question. Jesus na realidade fez uma pergunta a Nicodemos. He said, are you not a master, a teacher in Israel? Are you not part of the general conference? Ele disse: não és tu mestre em Israel? Não fazes tu parte da conferência geral? And yet you don't know how to be born again? E ainda assim não sabes como nascer de novo? We are there today. Nós estamos aí também nesse ponto hoje. And I thought, is Jesus mocking Nicodemus? E eu pensei, estava Jesus a fazer pouco de Nicodemos? He would not do that. Ele não faria isso. Nicodemus was an older man, and Jesus
knew his heart. Nicodemos era um homem com mais idade e Jesus conhecia o seu coração. He desperately wanted to be free from the weight he had been carrying his whole life of trying in his own strength to do what's right. Ele estava desesperado para se ver livre do peso que tinha of the weight He had been carrying his whole life of trying to do what was right in his own strength. do peso que ele tinha carregado por toda a sua vida de tentar fazer aquilo que é o certo pelas suas próprias forças. And then he gave the answer. E depois ele deu a resposta. I asked the Lord, I said, if Jesus is telling Nicodemus that he should know how to be born again, Eu perguntei ao Senhor se Jesus estava a dizer a Nicodemos que ele deveria saber como nascer de novo, then that means it has to be written somewhere in the Old Testament. então isso significa que tem que estar escrito algures no Velho Testamento. There was no New Testament when Nicodemus was talking to Jesus. Não havia Novo Testamento quando Nicodemos falou com Jesus. And I began really praying and searching the scriptures. E eu comecei a orar realmente e a investigar, a pesquisar as Escrituras. Because Jesus said, if you ask, you will receive. And if you seek, you will find. Porque Jesus diz que se procurarmos, iremos receber, e se buscarmos, iremos encontrar. And the Lord took me to Galatians chapter 4. E o Senhor levou-me a Gálatas capítulo 4. And I began reading what he had told us through the Apostle Paul. E eu comecei a ler aquilo que ele nos disse através do apóstolo Paulo. And I ran across these verses. E eu deparei-me com estes versículos. He said, just as Isaac was born by the Spirit. Ele disse, assim como Isaac foi gerado do Espírito, And he that was born by the flesh, Ishmael, e aquele que foi gerado, que nasceu da carne, Ismael, just as he that was born by the flesh persecuted him that was born by the Spirit. assim como aquele que nasceu da carne, him who was born out of the flesh persecuted him. Born by the flesh, by the work of the flesh. Persecuted. Him that was born by the Spirit. Assim como aquele que nasceu da carne perseguiu aquele que nasceu do Espírito, He said, even so it is now. ele disse, assim também é hoje. Do you understand? Vocês percebem isso? And I thought, Isaac was born by the Spirit? E eu pensei, Isaac foi nascido do Espírito? And I went back through my Bible to find that story. E eu voltei atrás na minha Bíblia para procurar, para encontrar essa história. And I found where Jesus had come down to talk to Abraham and Sarah was in the tent. E eu encontrei a parte em que Jesus desceu para falar com Abraão e Sara estava na tenda. And Jesus spoke a promise to Abraham and he E said, Jesus falou uma promessa a Abraão e disse, you will have a son at the time of life. at the time of life. Not 9 months. You will have a son at the time of life. Ok. Tu terás um filho no tempo da vida, portanto, 9 meses depois. And Sarah giggled. E Sara riu-se. And then she came out with the food. E depois ela veio para fora da tenda com a comida. And Jesus asked her, Sarah, why did you laugh? E Jesus perguntou-lhe, Sara, porquê que tu te riste? Is anything too hard for God? É alguma coisa demasiado difícil para Deus? She was 90 years old. Ela tinha 90 anos de idade. Abraham was 100. Abraão tinha 100 anos. And then he made the promise to Abraham and Sarah. E depois ele fez a promessa a Abraão e Sara. You will have a son because I, the Word of God, will come and do it.
tu terás um filho, porque eu, a palavra de Deus, virei e irei fazê-lo, realizá-lo. And to the very day, 9 months later, Isaac was born by promise. E no dia preciso, 9 meses depois, Isaac was born according to... By promise. By, not according to. Okay. Isaac nasceu pela promessa. See? Sim? Do you understand? Vocês percebem? Okay. This took me a struggle to understand. Isto custou-me, portanto, tive que passar por uma luta para compreender isto. But if you read, Mas se vocês lerem, God will show it. Deus irá mostrá-lo. And once you see it, everything will change. E assim que virem isso, tudo irá mudar. Now I want to show you Satan's counterfeit. Agora eu quero mostrar-vos a contrafação de Satanás. This was one of our American presidents, George Bush Sr. Este foi dos nossos presidentes nos Estados Unidos, o George Bush Sr., o pai. In 1988, he was interviewed by Barbara Walters. Em 1988, ele foi entrevistado pela Barbara Walters. And Barbara asked him a question which really surprised him. It caught him off guard. E Barbara, ela fez-lhe uma pergunta que o deixou surpreso. Ele foi apanhado de surpresa. She asked him if he was a Christian. Ela perguntou-lhe se ele era um cristão. Because he was portraying himself as if he were. Porque ele apresentava-se, passava a imagem de que era. And George looked down, and then he looked back up and he said, E o George, ele olhou para baixo e depois voltou a olhar para ela e disse: if by being a Christian you're asking if I am born again, then yes, I am a Christian. Se, sendo cristão, você pergunta se eu sou nascido de novo, então sim, eu sou cristão. George Bush's family and his son and his father were members of the Skull and Bones Society. A família do George Bush, portanto, os seus parentes, assim como o seu filho, they were or they are? The whole family has been. The family has been. Eles têm sido membros da sociedade Skull and Bones. This is an occult and pagan society. Esta é uma sociedade oculta, pagã. Manly P. Hall, one of the greatest Freemason authors. Manly P. Hall, is it a woman or a man? A man. Okay. Dos maiores autores maçons. He wrote and said, Ele escreveu e disse: among the ancients, a fabulous bird called the phoenix is described by early writers. Entre os antigos, uma ave fabulosa chamada fênix é descrita pelos primeiros escritores. In size and shape, it resembles the eagle, but with certain differences. No tamanho e forma, assemelha-se à águia, mas com algumas diferenças. It is said that the phoenix lives for 500 years, and at its death, its body opens up, and a newborn phoenix emerges out. A fênix, diz-se, vive durante 500 anos e na sua morte o seu corpo se abre e a renascida fênix surge. Because of this symbolism, the phoenix is generally regarded as representing immortality and resurrection. Devido a esse simbolismo, a fênix é geralmente considerada como representando imortalidade e ressurreição. If you go into almost any Chinese or Asian restaurant, Se vocês forem a praticamente qualquer restaurante Chinese or Asian, Oriental, qualquer restaurante
chinês ou asiático, portanto oriental, you will see two symbols, vocês verão dois símbolos: the dragon o dragão and the phoenix. e a fênix. He says the phoenix is one sign of the secret orders of the ancient world and of the initiate of those orders. For it was common to refer to one who had been accepted into their temples as a man twice born. A fênix é símbolo das sociedades secretas do mundo antigo e do membro iniciado nessas sociedades, pois era comum referir-se a alguém que fora aceito nos templos como homem nascido duas vezes ou renascido. He then says that wisdom confers a new life, and those who become wise are said to be born again. Ele então continua dizendo: a sabedoria confere uma nova vida e aqueles que se tornam sábios são nascidos de novo. The Apostle James says this wisdom does not come from above. O apóstolo Tiago diz que esta sabedoria não vem de cima. It's the wisdom of that old serpent, the devil. É a sabedoria daquela antiga serpente, o diabo. General Albert Pike, the author of the Masonic Bible, O general Albert Pike, o autor da Bíblia maçónica, he said initiation was considered to be a mystical death. ele disse que a iniciação foi considerada uma morte mística. And the perfect epopt, E o perfeito epopt, which is an initiate into the mystery religions, que é iniciado nas religiões místicas, was then said to be regenerated, newborn, restored to a renovated existence of life and light and purity. foi então regenerado, nascido de novo, restaurado para uma existência renovada de vida, luz e pureza. In the ancient system of initiation, No antigo sistema de iniciação, and I have to pause here for a moment. e eu tenho que fazer aqui uma pausa por momento, An initiation is when you are accepted into a secret society. uma iniciação é quando vocês são aceitos numa sociedade secreta. Many colleges and universities in the United States and in Europe, they have things called fraternities. Muitas universidades nos Estados Unidos e também aqui na Europa têm o que são chamadas de fraternidades. They have a secret initiation. It is a trial that you go through to be accepted. Eles têm They have a secret initiation. Eles têm uma iniciação secreta que é vamos dizer, um processo pelo qual vocês passam para fazer parte da sociedade. The truth seeker must pass through a second birth, and those who attain this exalted state were known thereafter as a man twice born. O buscador da verdade deve passar por segundo nascimento, e aqueles que alcançaram este estado exaltado eram conhecidos como os nascidos duas vezes. In the ancient mysteries, the one who wanted to be initiated could not participate in the highest secrets until he had been placed in a coffin, and in this he was symbolically said to die, and his resurrection was to life. Nos antigos mistérios, o aspirante não pôde participar dos mais altos segredos até ser colocado num caixão. Através disso, era-lhe dito para morrer e ressuscitar para a luz, isto simbolicamente. Albert Pike said, Albert Pike disse: "The day has come when fellow craftsmen in Freemasonry ele disse, chegou o dia em que os colegas na maçonaria must know and apply their knowledge. The lost key to their grade or level is the mastery of emotion
which places the energy of the universe at their disposal. Em que os colegas na maçonaria devem conhecer e aplicar os seus conhecimentos. A chave perdida para o seu grau é o domínio da emoção, que coloca a energia do universo à sua disposição. In the martial arts Nas artes marciais and in Tai Chi e no Tai Chi and in yoga, e no Yoga, there are secret things they will only reveal after you have passed a certain level of initiation. há certas coisas, certos aspectos secretos que só são revelados depois de passarem uma certa fase de iniciação. And I remember when I had made black belt, E eu lembro-me que quando eu me tornei cinturão negro, it took 14 years for me to be able to achieve or to be awarded that level. demorou 14 anos até eu poder alcançar ou receber esse nível. And I trained so hard to get there. E eu treinei arduamente para chegar lá. And I came to my private class with the Grand Master E eu cheguei à minha aula privada com o grão-mestre the week after I had been promoted to black belt. a semana antes de eu ter sido promovido a cinturão negro. And he asked me, Eric, what do you want from the arts now? E ele perguntou-me, Eric, o que é que tu agora queres das artes que nós praticamos? And I told him, I said, I want what you have. E eu disse-lhe, eu quero aquilo que tu tens. I want your abilities. Eu quero as tuas habilidades. And he looked at me and he said, this is very hard. E ele olhou para mim e disse, isto é muito difícil, muito duro. He said, nothing you've had to do for the past 14 years is even comparable. Ele disse, nada que tu tenhas feito ou que tivesses que ter feito no passado, durante estes 14 anos, se compara. He told me all of the ability comes from the mind. Ele disse-me que toda a habilidade vem da mente. And he said you have to believe it for it to work. E ele disse-me, tu tens que crer, tens que acreditar para poder funcionar. And I look back now and I think the devil is counterfeiting so many things. E hoje eu olho para trás e penso, o diabo está a fazer a contrafação de tantas coisas. And I remember, E eu lembro-me, I'm going to tell you two stories. Is that okay? eu vou contar-vos duas histórias, pode ser? The first story, A primeira história, I told him I wanted to be a disciple. eu disse ao grão-mestre que eu queria ser um discípulo. We had never had anyone achieve that rank before. Nós nunca tínhamos tido ninguém a alcançar esse nível antes. I said, what do I need to do? Eu perguntei, o que é que eu preciso de fazer? And he told me, you have to be able to make this obey your mind. Ele disse-me, tu tens que ser capaz de fazer isto, obedecer à tua mente, No matter what. independentemente do que possa acontecer. So he took me outside Então, ele levou-me para fora and we had a telephone pole, like the light poles, e nós tínhamos um poste telefónico, but it was laying this way off the ground. Like it had a chair there Okay, or okay, it had, okay, you know what I mean? Okay. Então, nós tínhamos este poste telefónico e ele estava elevado do chão. There were actually chairs, or you were trying to explain me? No, just explaining. Okay. E ele estava elevado, apoiado em algo, portanto, ele não estava no chão, estava elevado, apoiado em algo. So it was built so that it was just the pole and it was supported by other. Okay. Então, estava mesmo construído de maneira que era só o poste telefónico e tinha suportes laterais dos lados. And he told me, jump up on there. E ele disse-me, salta por cima. He said, I want you to get in a low horse stance. Low? Low horse stance. I'll show you. It's You like just a tell me. position of Yes. jump. Okay. No, it's the position once you get there. Oh, ok. Então, ele queria que eu ficasse nesta posição
So, on the pole, Assim, no poste telefónico. and he said, I will be back in 1 hour. E ele disse-me, eu vou voltar dentro de 1 hora. It was, you'll have to help me, 29 to 30 Celsius, hot. Estava quente, estava calor, deviam ser uns 29, 30 graus. Isto é aproximado. He said, I will be back in 1 hour. I want your body to be cold. Ele disse, eu vou voltar dentro de 1 hora e eu quero que o teu corpo esteja frio. And I said, how cold? E eu perguntei, quão frio? Quão frio? He said, chill bumps. Chill. When you get cold and all the little bumps. Ok, com pele de galinha. And I am sweating already. E eu já estava a suar. And I am standing like this and I cannot move. E eu já estou nesta posição e eu não consigo mexer, não posso mexer. And I said, sir, can I ask you a question? E eu disse-lhe, senhor, eu posso fazer uma pergunta? How? Como? How do I do this? Como é que eu faço isto? He said, you will it to happen. E ele disse, tu desejas que isso aconteça. I did that week after week after week after week. Eu fiz isso semana após semana, após semana, após semana. We practiced in many different ways to control the temperature of the body. Nós praticámos de diferentes maneiras para controlar a temperatura do corpo. Sometimes it would be snowing outside, Algumas vezes estava a nevar lá fora, very cold, muito frio. and he would say, stand E ele dizia, coloca-te na posição and make yourself hot. e faz-te a ti próprio quente. And myself and the other man that were training for this, E eu e o outro homem que estava a treinar comigo para alcançar esta posição. we wanted it so bad that we kept pushing. Nós queríamos-lo tanto que nós continuámos a esforçar-nos. And the day came where we were able, we thought, to do that. E chegou o dia em que nós éramos capazes, pelo menos assim pensávamos, de alcançar isso. It was not us doing that. Não éramos nós a fazer isso. It was the spirits that were coming into us that were changing the temperature of our body. Eram os espíritos que entravam em nós e mudavam a temperatura do nosso corpo. And I remember the second story. E eu lembro-me da segunda história. After I had been given the discipleship award or certificate, Depois de me ter sido dado o certificado de discípulo, de discipulado, he showed us a picture and a film of the Shaolin Grand Master. ele mostrou-nos uma imagem e um filme, um vídeo do templo Shaolin. He was 80 or 82 years old, Who was? the Shaolin Grand Master. Ok, este grão-mestre do templo Shaolin tinha 80, 82 anos de idade. And they showed him go into a room where a wall was. E eles disseram-lhe, vai até este quarto, esta divisória onde tem uma parede, And he put his hands down on the floor e ele pôs as suas mãos no chão and he flipped his feet up so that his toes were touching the wall and his hands were on the floor. e ele fez o pino, portanto, levantou os pés e os pés ficaram na parede e as mãos no chão. And then he raised himself up E depois ele elevou-se a si próprio and he took one hand away. e tirou uma mão. And then he raised his fingers and his thumb up.
and he stood with his toes touching the wall on one finger. E, estando depois só com uma mão, encolheu os outros dedos e ficou apenas com um dedo, sendo que estava a segurar o corpo com um dedo e com os pés encostados à parede. And I thought, he's 82 years old. E eu pensei, ele tem 82 anos de idade. Wow! Uau! Wow! Uau! Yes. Satan captures our minds with magic and deception. Satanás, ele capta a nossa mente com enganos, com... With what and deception? With, Com magia e engano. yes. And I wanted that so bad. E eu queria tanto isso, And I continued to compromise God's word to obtain what I saw these men doing. que eu continuei a comprometer a palavra de Deus para alcançar aquilo que estes homens tinham. Those are things that are done in initiation. Essas são coisas que são feitas na iniciação. It is to get you to open the door of your heart and your mind more to Satan. É para vos fazer abrir as portas da vossa mente e do vosso coração mais a Satanás. And I remember the last Grandmaster I trained under for almost 9 years. E eu lembro-me do último mestre sobre o qual eu treinei por quase 9 anos. And he did not make someone start over again. Ele não fez... he didn't make someone- If you were a black belt, Yeah. he didn't make you start over. Yeah. Portanto, ele não fazia as pessoas, portanto, começarem do início, mas portanto, continuavam de onde já estavam. So I knew that what I wanted from him was a 6th degree or 7th degree. Então, eu sabia que aquilo que eu queria dele era um 6º grau ou um 7º grau. And I asked him one time, E eu perguntei-lhe uma vez, and he said, Eric, it's not just about technique that you can do with your hands and feet. ele disse-me, Eric, não tem apenas a ver com as técnicas que tu consegues fazer com os teus braços, com os teus pés. The heart and the mind must be surrendered. O coração e a mente têm que estar rendidos. You must live for these arts in order to have this kind of ability. Tu tens que viver para estas artes de maneira a ter estas habilidades. I never was given a certificate from this man. Eu nunca recebi um certificado deste homem. And after the Lord delivered me and brought me out, E depois do Senhor me libertar e me trazer para fora disso, Christ Jesus told me, Jesus Cristo disse-me, the one thing that you would not yield a única coisa que tu te recusavas a render was the Sabbath. era o sábado. If you had only yielded the Sabbath, he would have given you the rank. Se tu tivesses rendido o sábado, ele tinha-te dado o nível que tu querias. Those men at that level, they don't give rank out unless they are inspired to do so. Aqueles homens, eles não dão esses níveis, esses graus, a não ser que eles sejam inspirados a fazê-lo. Okay. Let me show you the next statement from Albert Pike. Deixem-me mostrar-vos a próxima afirmação de Albert Pike. When the mason learns that the key to the warrior on the block is the proper application of the dynamite of living power, then he has learned the mystery of his craft. Quando o maçom aprende que a chave para o guerreiro é a aplicação adequada do gerador do poder vivo, então ele aprendeu o mistério do seu ofício. And you look at that picture, E vocês olham para esta imagem, that is a Freemason statue. esta é uma estátua maçónica. He is carving and chiseling himself. Ele está a cravar-se, a moldar-se a si próprio. A statue cannot make itself.
Uma estátua não se pode fazer a si própria. A clay pot cannot form itself. Pote de barro não se pode formar a si próprio. And neither can a Christian make himself clean or perfect. E nem um cristão se pode fazer a si próprio puro, limpo ou perfeito. We are God's workmanship. Nós somos obras de Deus. Albert Pike says, Albert Pike disse: when he has learned how to do this for himself, quando o homem chega ao ponto de conseguir fazer isto por si próprio, the seething or fiery energies of Lucifer are in his hands. ele diz que as energias fervilhantes de Lúcifer estão em suas mãos. And before he may step onward and upward to go higher in rank, E antes que ele possa arrancar, que possa subir de nível, de grau, he must prove his ability to apply this energy. ele deve provar a sua habilidade de aplicar apropriadamente esta energia. That is exactly what that first Grand Master was doing with I and the other man. Isto é exatamente o que aquele primeiro grão-mestre estava a fazer comigo e com o outro homem. The world is a theater. The actors, its inhabitants, are preparing to act their part in the last great drama. O mundo é um teatro e os seus habitantes são os atores que estão se preparando para desempenhar a sua parte no último grande drama. With the great masses of humanity, there is no unity except as men confederate to accomplish their selfish purposes, and God is looking on. Não há unidade nas grandes massas da humanidade, excepto quando os homens se unem para realizar os seus propósitos egoístas, mas Deus os está observando. A power from beneath is working to bring about the last great scenes in the drama, Satan coming as Christ. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama, Satanás vindo como Cristo. And working with all deceivableness of unrighteousness in those who are binding themselves together in secret societies. E operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Jesus said there is nothing hidden that shall not be revealed. Jesus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. E não é de admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Whose end shall be according to their own works. O fim deles será o que as suas ações merecem. That's that man showing up at the wedding ceremony with his own robe on. Isto é aquela ilustração que nós demos do homem a comparecer à boda com as suas próprias roupas. Now let me show you what Hinduism and yoga says. Agora deixem-me mostrar-vos o que é que o hinduísmo e o yoga dizem. In Hinduism, the highest of three castes of Hindu society are known as the twice-born, or Vijja. No hinduísmo, os 3 níveis mais altos da sociedade hindu são conhecidos como os nascidos 2 vezes, os Vijja. Because they have undergone the sacred thread ceremony, in which male members are initiated into the second stage of life as a Vedic follower. Porque passaram pela cerimónia do fio sagrado, na qual os membros masculinos são iniciados no segundo estágio da vida de um seguidor védico. This ceremony is considered to be a type of second birth. Esta cerimónia é considerada um tipo de segundo nascimento.
The doctrine of the twice born has been criticized for promoting hierarchy and elitism in Hindu society, but its supporters see it as a type of initiation and purification into a higher state of existence. A doutrina do nascido duas vezes tem sido criticada por promover a hierarquia e o elitismo na sociedade hindu, mas os seus defensores veem-na como um tipo de iniciação e purificação para um estado mais elevado de existência, análogo ao batismo noutras religiões. And the New World Encyclopedia says this is analogous to the baptism in other religions. E a enciclopédia New World diz que, portanto, é análogo ao batismo noutras religiões. So they say that when you're baptized, that's considered being born again. Então, eles dizem que quando são batizados, essa é... They say that's like being born again. It's a symbol. When you get baptized, they say you should be born again. Então, eles dizem que quando são batizados, esse é como um nascer de novo, é um símbolo e deveríamos ser nascidos de novo. I know it's after lunch. Eu sei que estamos depois da hora do almoço, ou estamos depois, é depois do almoço. If you need to stand up, take a deep breath. It's not going to bother me. Se vocês precisarem, levantem-se, respirem fundo, não me vai incomodar em nada. This is very important. Isto é muito importante. We do the same thing. Nós fazemos a mesma coisa. We take people into our church and we give them a set of Bible studies. Nós trazemos as pessoas para a nossa igreja, damos-lhes um conjunto de estudos bíblicos. And we say, do you agree? Do you accept and believe what these say? E nós dizemos, concorda, crê, aceita em tudo isto? And they say, yes, I believe this. E eles dizem, sim, eu creio nisto. And we put them in the water and we bring them up. E nós pomos-los na água, trazemos-los para fora da água. And we say, everything's okay now, you're born again. E nós dizemos, pronto, está tudo bem, estás e foste nascido de novo. And the majority go home, and within 1 or 2 weeks, they are falling in sin again. E a maioria volta para casa e passado 1 ou 2 semanas está a cair de novo no pecado. And the devil whispers, the gospel is a lie. E o diabo sussurra, o evangelho é uma mentira. Do you know that's why we are losing many adult members in our churches? Sabem que é por isso que nós estamos a perder muitos membros adultos nas nossas igrejas? Many people have been coming to church for 20, 30, 40, 50 years. Muitas pessoas têm vindo à igreja por 20, 30, 40, 50 anos. And they're still battling the same battles in their hearts and their minds that they were the first year. E ainda estão a travar as mesmas batalhas nas suas mentes e nos seus corações que estavam a travar nos primeiros anos. And they give up. E desistem. They say, this is not working. Eles dizem, isto não está a funcionar. It's fixing the outside, but inside I'm still dying. Está a ajeitar, a fixar o exterior, mas não está a ajudar com o interior. And Paul ran into the same thing in the book of Acts. E Paulo deparou-se com a mesma coisa no livro de Atos. When he came to those new Gentile converts. Quando ele foi ao encontro daqueles novos convertidos gentios. And he could see from their lives they were still wrestling with the flesh. E ele conseguia ver pelas suas vidas que eles ainda estavam a lutar com a carne. And he asked them a question. E ele fez-lhes uma pergunta. He said, have you received the Holy Spirit? Ele perguntou-lhes, já receberam o Espírito Santo? And they said, we haven't even heard if there is such a thing. Eles disseram, nós ainda nem sequer ouvimos que haja tal coisa. And Paul said, unto what then were you baptized? E Paulo disse, então, sobre o que é que foram batizados? They said, unto John's baptism. E eles disseram, bem, sobre o batismo de João. And Paul said, no, you don't understand. E Paulo disse, não, vocês não estão a perceber. John baptized you to show that you were sorry and that you were repenting of your sins. João batizou-vos para mostrar que vocês estavam
entristecidos e arrependidos pelos vossos pecados. But he promised that the one that was coming after him would baptize you with the Holy Spirit and with fire. Mas ele prometeu que aquele que viria de seguida ele batizaria com o Espírito Santo, com fogo. And they believed Paul. E eles creram em Paulo. They said, we want to be baptized. E eles disseram, nós queremos ser batizados. Do you know what Paul was talking about? Sabem de que é que Paulo estava a falar? When Jesus went down into the water, Quando Jesus submergiu dentro d'água. let me go forward just a little bit. When Jesus was hanging on the cross, Deixem-me avançar um bocadinho. Quando Jesus estava pendurado, suspenso na cruz, where were you? onde é que vocês estavam? We were not. Open your Bible. Stand up. Levantem-se. Him alone or everybody? Him alone. O irmão, levante-se, Please. por favor. Ephesians chapter 1, Efésios capítulo 1. verse 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. This is beautiful. This is beautiful. Isto é muito bonito. Efésios 1, 4. Obrigado. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e arrependidos As diante he dele elected em in him, as he elected us in him before the foundation of the world, that we might be holy and without blemish before him in love. He chose you in him. Ele escolheu nele. I can't choose somebody in this church if they're not already in here. Eu não posso escolher alguém desta igreja se eles já não tiverem, I cannot choose someone from this church. I can't choose somebody in this church unless they are in the church. Eu não posso escolher alguém na igreja se eles não tiverem na igreja. Do you see? Vocês conseguem perceber isso? I know this is difficult Eu sei que isto é difícil, because we're like Nicodemus. porque nós somos como Nicodemos. We're saying how? Nós dizemos como? God chose us in Jesus. Deus escolheu-nos em Jesus. Galatians chapter 2 verse 20. Gálatas 2:20. Romans chapter 6 verse 1 through 6. Romanos 6:1-6. Who died when Jesus died? Quem é que morreu quando Jesus morreu? We. I. We, I. Are you sure? Tem a certeza? It says so, doesn't it? Diz, não é? Can God lie? Pode Deus mentir? It doesn't matter how you feel. God can't lie. Não interessa como é que vocês se sentem, Deus não pode mentir. I am crucified with Christ. Eu estou crucificado com Cristo. You are buried with him by baptism into death. Vocês estão sepultados com Ele pelo batismo. God cannot lie. Deus não pode mentir. So you were in him on the cross. Então, vocês estavam nele na cruz. You were in him when our Father raised him from the grave the morning of the third day. Vocês estavam nele quando o nosso Pai o reergueu, o ressuscitou dos mortos na manhã da ressurreição. You were in the wilderness of temptation when Christ conquered Satan at every turn. Vocês estavam nele no deserto quando Cristo venceu Satanás em cada tentação. And that means you were in him when he went down into the water and he came up. E isso significa que vocês estavam nele quando ele desceu nas águas e voltou e ressurgiu. And what was poured out on him when he came out of the water? E o que é que foi derramado sobre ele quando ele saiu da água? The Holy Spirit.
Holy Spirit. Yes. Sim, If you were in him, it was poured out on you. se vocês estavam nele, então foi derramado também sobre vós. That's why Paul says, don't you know your body is the temple? He doesn't say it will be if you do this, this, and this. É por isso, Go ahead. é por isso que Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus? E ele não diz que serão se fizerem isto, isto, isto e isto. He doesn't say stop sinning so God can live inside of you. Ele não diz parem de pecar para que Deus possa viver dentro de vocês. He says God came and lived inside of you so you now can stop sinning. Ele diz Deus veio para viver dentro de vocês para que aí sim vocês possam deixar de pecar. And Ellen White says the same thing. She said, without the gift of the Holy Spirit, we cannot keep ourselves from sinning for one moment. E Ellen White, ela diz a mesma coisa. Ela diz que sem o Espírito Santo nós não nos conseguimos manter sem pecar por um único momento. It is by faith that it might be by grace. É pela fé para que possa ser pela graça. Amen. Amém. That baptism was yours. Aquele batismo foi vosso. And we are going to bring those articles, hopefully this week or next week, of what Ellen White says happened at his baptism. And she says, you were there. E nós vamos ter disponíveis entre esta semana e a próxima os artigos sobre o batismo. E a irmã White diz que, Sister White says that, You were there. que vocês estavam lá, nesse batismo de Jesus. No, you were there. Vocês estavam lá. Amen. Amém. Now listen to what they say. Agora ouçam aquilo que eles dizem. Zen Buddhism began the idea of understanding life. It suggests that when one understands life, that's called Gnosticism. O budismo Zen iniciou a ideia de compreender a vida. Sugere que quando alguém compreende a vida, e isso chama-se gnosticismo, That one feels as if one is newly born. esse deve-se sentir nascido de novo. An instructor in the Japanese arts, someone who has promoted someone to black belt. Instrutor nas artes, an instructor on the, In the martial arts. could you repeat the sentence, an instructor on the martial arts? Someone in the martial arts, an instructor in the martial arts, when they have promoted another man to black belt. Instrutor nas artes marciais, quando promoveu alguém ao grau de cinturão negro, They are known as a sensei. essa pessoa é conhecida como sensei. Listen to what they say that word means. Ouçam o que eles dizem que essa palavra significa. Sen means before. Sen significa antes. Sei means born. Sei significa nascer. So sensei literally means a person who is twice born or born before. Então, sensei literalmente significa uma pessoa que já nasceu antes, nascido duas vezes. This birth is a spiritual birth, not physical. Este nascimento é espiritual, não físico. The original meaning of sensei is one who is spiritually born before others. O significado original de sensei é aquele que nasceu espiritualmente antes dos outros. But the birth that they're talking about is allowing demons to come in and fill God's temple. Mas o nascimento a que eles estão a referir é o permitir a entrada de demónios. It's to allow spirits to. Evil spirits to come in and to fill God's temple. É o permitir que demónios entrem e permeiem, que encham o templo de Deus. Satan was seeking to shut out from men the knowing of God, union with God. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, a união com Deus.
to turn their attention from the temple of God and to establish his own kingdom. Through heathenism, Satan won his great triumph in perverting the faith of Israel. Desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer o seu próprio reino. Por meio do paganismo, Satanás conseguira o seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. By contemplating and worshiping their own conceptions, the heathen had lost a knowledge of God, and they had become more and more corrupt. So it was with Israel. Contemplando e adorando as suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. The principle that man can save himself by his own works lay at the foundation of every heathen religion. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras, and it had now become the principle of the Jewish religion. O princípio de que o homem se pode salvar por suas obras está na base de toda a religião pagã e tornara-se também o princípio da religião judaica. Satan had implanted this principle, and wherever it is held, men have no barrier against sin. Satanás implantara este princípio. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. The temple of God was in ruins. Jesus looked with compassion upon men and women who were becoming corrupted, ruined, murdered, and lost through choosing a ruler who had chained them to his car as captives. O templo de Deus estava em ruínas. Jesus olhava com compaixão para homens e mulheres que estavam a ficar corrompidos, arruinados, assassinados e perdidos, por escolherem um líder que os acorrentou à sua carruagem e os tornou cativos. You look at those pictures that are painted on that wall. Vocês olham para estas imagens que estão desenhadas, gravadas nesta parede? Do any of them have joy? Alguma delas tem alegria? Do they have hope? Têm esperança? They look hopeless. Parecem desesperados, sem esperança. But they are living the world's life. Mas vivem a vida do mundo. And broken and hurting inside. Mas quebrantados e feridos por dentro. And yet these slaves were so bewildered, so beguiled and deceived that they were actually pleased with their slavery. E mesmo assim, estes escravos estavam tão perplexos, tão seduzidos e enganados que na realidade estavam satisfeitos com a sua escravidão. They moved on in gloomy procession toward eternal ruin, to a death in which there is no hope of life, toward a night in which comes no morning. À medida que se moviam para uma possessão tenebrosa em direção à ruína eterna, para uma morte na qual não há esperança de vida, para uma noite para a qual não há manhã. Let everyone who claims to believe that our Lord is soon coming search the scriptures as never before, for Satan is determined to use every device possible to keep souls in darkness and blind their minds to the perils of the times in which we are living. Que todos os que alegam crer que o Senhor virá em breve examinem as Escrituras como nunca antes, pois Satanás está determinado a tentar todos os artifícios possíveis para manter em trevas as almas e cegar a mente aos perigos dos tempos em que vivemos. Let every believer take up your Bible with earnest prayer, so that you may be enlightened by the Holy Spirit as to what is the truth and verity of God's Word. Tome todo o crente a Bíblia com oração fervorosa, para que seja esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade, a infalível verdade da Palavra de Deus. That you may know more of God and of Jesus Christ. Search for the truth as for hidden treasures,
and disappoint your enemy. A fim de que possa conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem enviou. Buscai a verdade como a tesouros escondidos e decepcionai o vosso inimigo. When once the restraints of God's word and his spirit are rejected, no man knows to what depths of degradation they may sink. Secret sin or master passion may hold you as captive and helpless as was the demoniac of Capernaum, yet your condition is not hopeless. Uma vez que as restrições da palavra de Deus e do seu Espírito são rejeitadas, homem algum pode saber a que profundezas de degradação é capaz de imergir. Um pecado secreto ou paixão dominadora pode retê-lo cativo, tão impotente como era o endemoniado de Cafarnaum. Todavia, o seu estado não é incorrigível. The means by which we can overcome the wicked one is that by which Christ also overcame, by the power of the Word. God does not control our minds without our consent, like Satan does. But if we desire to know and to do His will, His promises are ours. For He assures us, you will know the truth, and the truth will make you free. O meio pelo qual podemos vencer o maligno é aquele pelo qual Cristo venceu, o poder da palavra. Deus não nos rege a mente sem o nosso consentimento, como o diabo faz, mas se desejamos conhecer e fazer a sua vontade, pertencem-nos as suas promessas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Now we're coming to our close. Agora nós começamos a chegar à nossa conclusão, ao nosso encerramento. Make notes of these scriptures. Tomem nota destas passagens da Escritura. I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting glad tidings to proclaim to them that dwell on the earth, to every nation and kindred and language and people, and saying with a loud voice, E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno, as boas novas, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Fear God and give the glory to Him. Temei a Deus e dai-lhe glória, For the hour of His judgment is come. porque é chegada a hora do seu juízo. And worship Him that made heaven and earth and sea and the fountains of water. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. If I commit a crime in Portugal, Se eu cometer um crime em Portugal, I steal something out of the store and it's expensive, eu roubo algo aqui na loja e é algo caro, do the police take me straight outside and shoot me and kill me? a polícia traz-me para fora e dá-me um tiro e mata-me? What do they do? O que é que eles fazem? You go to judgment. And at the court, what happens? E no tribunal, o que é que acontece? Não percebi. There's a sentence. Okay, so once they pass the sentence, Ok, então, depois de ser declarada a sentença, do they walk outside and shoot me right then? eles trazem-me para fora e dão-me um tiro ali mesmo e matam-me? What happens? Então, o que é que acontece? You go to jail. Until when? Vai para a prisão até quando? Until you do the time. What if the judgment is he must die? Do I die that day? E se a pena for, a sentença for, ele tem que morrer, eu morro no próprio dia? What happens? O que é que acontece? Não percebi. You are given a date of Yes.
God has appointed a day in which he will judge the world in righteousness. Sim, Deus estabeleceu um dia no qual Ele... God has set the date where? He will judge the world in righteousness. No qual Ele irá julgar o mundo em justiça. Do you know, most of us, we live in fear because the hour of his judgment has come. Sabem, muitos de nós vivemos em medo, em receio, porque a hora do seu juízo chegou. If I'm not guilty, there's no judgment. Se eu não sou culpado, não há sentença, Right? certo? See? If the judge said, you're clean, I'm not afraid of judgment. Se o juiz me diz, tu estás inocente, eu não tenho medo do juízo. The only one that's afraid of judgment is if he still has sins that he has not confessed and allowed Christ to take from him. O único que tem receio, tem medo do juízo é aquele que ainda tem pecados e que ainda não confessou, that has not confessed, And allowed Christ to take from him. e que ainda não os confessou e permitiu que Cristo tirasse esses pecados. The Bible says that God has appointed a day to judge the world in righteousness. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo em justiça. But he has given assurance to all men Mas Ele deu certeza a todo o homem, a toda a humanidade, in that he raised Jesus from the dead. em que Ele ressuscitou Jesus dos mortos. If you have surrendered your life to Christ, Se vocês renderam as vossas vidas a Cristo, your sins were paid for 2,000 years ago. os vossos pecados foram pagos há 2000 anos atrás. You are justified by faith in his spoken word. Vocês são justificados pela fé na sua palavra falada. Jesus died once for all, the Jesus Bible morreu- says. Jesus morreu uma vez. Jesus died once for all, the The Bible Bible says. says. Jesus morreu uma vez por todos, a Bíblia diz isso. If you are found in Christ, Se vocês são encontrados em Cristo, there is no fear of judgment. não há medo do juízo. That's why Ellen White says that the last battle, Satan will be accusing us. É por isso que Ellen White diz que o último conflito, a última luta, na última luta, Satanás estará a acusar-nos And our faces will be pale e as nossas faces estarão pálidas, because we are fighting the fight of faith. porque nós estamos a combater o combate da fé. We are saying, God, the devil is telling me how many things I've done wrong. Nós diremos, Senhor, o diabo está a dizer-me a quantidade de coisas que eu fiz erradas. But your word says that you laid on Christ the iniquities of us all, Mas a tua palavra diz que tu colocaste sobre Cristo a iniquidade de todos nós, so that we, being now dead in him, para que nós, estando agora mortos nele, might live through him unto thee. possamos viver através dele para ti. Amen. Amém. That's why it says, worship him that made heaven and earth and sea and the fountains of water. É por isso que diz, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. That's what Exodus chapter 31 says the Sabbath is a sign of. É disso que Êxodo 31 diz que o sábado é um sinal de. That we believe that God sanctifies us and makes us holy, not we ourselves. Que nós queremos que Deus nos santifica, nos faz santos e não nós próprios. And God cannot lie. E Deus não pode mentir. The time of test is just upon us, for the loud cry of the third angel has already begun to sound in the revelation of the righteousness of Christ as a sin-pardoning Redeemer,
This is the beginning of that light of the angel whose glory shall fill the whole earth. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra. If we would stand through the time of trouble, we must know Christ and appropriate as our own the gift, that robe of His righteousness, which He imputes to every repentant sinner. Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom, do manto da sua justiça, que Ele atribui ao pecador arrependido. The message of Christ's righteousness is to sound from one end of the earth to the other, to prepare the way for our King to come. This is the glory of God, which closes the work of the third angel. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até à outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. What is justification by faith? It is the work of God in laying the glory of man in the dust and doing for you and I that which it is not in our power to do for ourselves. O que é a justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Amen. Amém. Amen. Amém. Justified, Justificado, declared and rendered innocent and just and pure and holy and clean and righteous and perfect. declarado, justificado, declarado e considerado inocente, justo, puro, santo, limpo e perfeito. And when Jesus was demanded by the Pharisees when the kingdom of God should come, He answered and said unto them, Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: the kingdom or the reign of God comes not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom and the reign of God is within us. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus answered and said unto Nicodemus, Jesus respondendo disse a Nicodemos: except a man be begotten again, he cannot see the kingdom of God. A não ser que um homem seja gerado de novo, não pode entrar no reino de Deus. And Nicodemus answered and said unto Jesus, how? How can these things be? E Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode ser isto? Jesus answered, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born by the Spirit is spirit. Jesus respondeu: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Marvel not that I say unto you, you must be born again. Não te admires de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Now let me show you what we talked about at the beginning. Agora deixem-me mostrar-vos aquilo de que nós falámos no início. We are almost there, but this is going to be the most beautiful truth. Nós estamos mesmo a terminar, mas esta será uma verdade maravilhosa. In Galatians 3, listen to what the Apostle Paul was inspired to tell us. Em Gálatas 3, ouçam aquilo que o apóstolo Paulo foi inspirado a dizer-nos. O foolish Galatians, Ó insensatos Gálatas, who hath bewitched you that you should not obey and have confidence in the truth, before whose eyes Jesus Christ hath evidently been set forth, crucified for you.
Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto, crucificado por vós? And then he tells us, are we so foolish? If we were begun by the Holy Spirit, by God speaking it, are we now made perfect by the flesh? E depois ele continua e diz, sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito Santo... what do you say God spoke? If we were begun by him speaking, are we now made complete and finished by our own works? Se nós começamos pela sua palavra, por ele falar para nós, vamos agora terminar pela carne? The Apostle John in chapter 1 says, for as many as received him, that means laid hold on him, to them gave he power to become. Mas a todos quantos o receberam, e isto diz o apóstolo João no capítulo 1, aos que creem no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem. That word become means to generate, to be brought into being as the sons and daughters of God, even to them that believe on his name. Esta palavra tornar, ela significa gerar, trazer à vida. E então diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo aos que creem no seu nome. Which are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but by the will of God. E ele continua, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. James chapter 1 verse 18 says, Tiago 1:18 diz, for of his own will begat he us with the word of truth, so that we should be a kind of first fruits of his creation. Tiago 1 diz, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Now we, brethren, as Isaac was, are children by promise. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. But just as it was then, he that was born by the flesh persecuted him that was born by the Spirit. Even so it is now. Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. This is what happened in our church in 1888. Isto foi o que aconteceu na nossa igreja em 1888. Jones and Wagner were teaching this. Ellen White was teaching this. Jones e Wagner estavam a ensinar isto. Ellen White estava a ensinar isto. And do you know what the majority of our leadership did? E vocês sabem o que é que a maioria da nossa liderança fez? They sent Ellen White to Australia. Eles enviaram Ellen White para a Austrália. They sent Wagner to England. Enviaram Wagner para a Inglaterra. And they kept Jones in the USA. E mantiveram Jones nos Estados Unidos da And América. Ellen White wrote in a letter and she said, this is not God's will. E Ellen White escreveu numa carta e ela disse, esta não é a vontade de Deus. This message is the last message that must be received by God's people. Esta mensagem é a última mensagem que deve ser recebida pelo povo de Deus. 1 Peter says 1 de Pedro diz that you and I, que tu e eu, being born again, tendo renascido, being born again. Tendo já renascido. He said, let there be light, and there was. Ele disse, haja luz e houve luz. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Ele disse, agora vocês estáis limpos, puros pela palavra que eu vos falei. He said, be ye holy, for I am holy. Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. And Paul tells us that if the first fruits is holy, the whole lump has to be holy also. What do you mean by lump? Bread. If the first batch
is holy, whatever comes off of it has to be a lump of dough, a lump of bread. Okay. Sorry, could you Yeah, no, you're repeat good. the sentence? Sorry. Paul says, Paulo diz, if the first fruits is holy, se as primícias forem santas, the entire lump of bread has to be holy. todo o resto do pão tem que ser santo. Communion, Santa Ceia. you understand now. Yeah. Communion, Santa Ceia. what kind of bread do we eat? Que tipo de pão nós comemos? Unleavened bread. What does leaven represent? O que é que o fermento simboliza? Sim. So we are to eat bread that has no sin in it. Então nós devemos comer pão que não tem qualquer pecado nele. You are what you eat. Vocês são aquilo que comem. Jesus said, "Eat my flesh, or you have no eternal life." Jesus disse, tomai parte da minha carne ou não tereis a vida eterna. He said, "This bread is my flesh that I give for the life of the world." Ele disse, este pão é a minha carne que eu dou pela vida do mundo. Peter says, "Being born again, not of corruptible seed, not of seed that can decay and die." Pedro diz, tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas Not of seed that can decay and die. não de semente corruptível, semente que pode apodrecer, morrer, But of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. This is the word which by the glad tidings is being proclaimed unto you and I. Esta é a palavra que pelas boas novas vos foi evangelizada, proclamada. Behold what manner of love the Father hath bestowed on us, Vede que grande amor nos concedeu o Pai, that we should be called the sons and daughters of God. de sermos chamados filhos e filhas de Deus. And remember, he calleth those things which be not as though they already are. E lembrem-se, Ele chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Beloved, today, if you will but hear my voice, and harden not your hearts in unbelief. Ele diz, amados, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Now are we the sons and daughters of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he appeareth, we shall be like him, for we shall see him as he is. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amen. Amém. My prayer is that each of us will take hold of this. A minha oração é que cada de nós tome posse disto. I had a Sabbath school teacher that was trying to get us to understand this. Eu tive instrutor de escola, monitor da escola sabatina que estava a tentar fazer-nos compreender isto. And I argued and wrestled with him for 2 years. E eu argumentava e discutia com ele por 2 anos. Because even though it was right there in front of me in the Bible, I Porque could not see it. Porque apesar de estar mesmo ali à minha frente na Bíblia, eu não conseguia ver isto. And I prayed unto God. E eu orei a Deus. And I said, God, have mercy upon me, a sinner. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Open my blind eyes that I might see. Abre os meus olhos cegos para que eu possa ver. And God has heard our prayers. E Deus ouviu as nossas orações. He sent his son to open the eyes of the blind Ele enviou o seu filho para abrir os olhos dos cegos and to set every
every captive free. e para libertar todos os cativos. Amen. Amém. Tonight Esta noite, at 8 o'clock, às 8 da noite, we're going to talk about how to take hold of that freedom. nós vamos falar sobre como tomar posse desta liberdade. And it matters not how great you think your sin is. E não importa quão grande vocês pensem que o vosso pecado poderá ser. Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, you are the only one that can reach our hearts. Tu és o único que pode alcançar os nossos corações. But in the name of your Son, Mas no nome do Teu Filho, we cast ourselves helpless and unworthy at thy feet. nós prostramo-nos desesperados e sem mérito, sem valor, aos Teus pés. We ask for the fullness of your blessing in Christ Jesus. Nós suplicamos-te pela plenitude da Tua bênção em Cristo Jesus. And we thank you because you cannot lie. E nós agradecemos-te porque Tu não podes mentir. Bring us back soon together. Traz-nos de volta em breve. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus. Amém.